A gente volta a falar sobre a greve na Argentina. O governo Milei encarou hoje a primeira paralisação geral da gestão. E para a gente entender os motivos desse protesto, os impactos na vida dos argentinos, a gente conversa agora com o professor Dr. Gustavo Menon, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, professor, é claro que greve geral, qualquer governo está fadado a ter que encarar um problema como esse, mas o fato é que é uma paralisação que acontece muito no começo de um novo governo. Claro que a situação da Argentina, sabe, é muito complicada em relação à política econômica, mas eu pergunto, será que essas paralisações, se virarem sistemáticas, podem atrapalhar a vida do presidente? Tiago, uma paralisação que estava prevista e que se alia a esse movimento de agudização das tensões, inclusive no plano internacional, com a guerra na Euroásia, o conflito no Oriente Médio. Quando a gente puxa esse debate para a América do Sul, estamos falando de movimentos de polarização política que acabou se consubstanciando na greve geral de hoje na Argentina. Amplos setores foram paralisados, como o setor aeroviário, o setor de transportes, o funcionalismo público, e percebam que a tendência é que essas atividades, esses grupos oposicionistas, acabem também se refletindo na lógica legislativa, no parlamento. Cabe sublinhar que é exatamente as medidas anunciadas por Javier Milei, os decretos, esse pacote de austeridade, de liberalização comercial, que faz a previsão exatamente de privatização de empresas nacionais, que aponta para o cerceamento do direito de greve, que vem sendo questionado não só nas ruas da Argentina, mas também em uma lógica parlamentar. Acredito que o saldo no dia de hoje, Tiago, trata-se de um saldo positivo para a oposição e negativo para esse início do governo de Javier Milei. Lembrando que Javier Milei, na semana passada, fez aquele discurso polêmico no Fórum Econômico Mundial, exatamente criticando movimentos coletivistas, os movimentos sociais, movimentos sindicalistas concatenados exatamente nessa bandeira de justiça social. E agora é aguardar os próximos episódios exatamente nessa disputa parlamentar, onde, como se sabe, Javier Milei não detém maioria, tampouco no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, e também no Senado Federal. Ô professor, o senhor acha que o quadro pode se agravar e o governo ser obrigado a continuar recuando nas medidas que foram tomadas e anunciadas recentemente? Veja, Tiago, excelente pergunta. Quando a gente olha para esse início do governo de Javier Milei, pouco mais de um mês, novamente tivemos uma inflação elevadíssima, exatamente nesse contexto de virada do ano. A título de referência, cabe destacar que a Argentina presenciou no ano de 2023 uma inflação exatamente gritante, acachapante, que afeta, sobretudo, a realidade dos mais pobres. Segundo o Banco Central argentino, uma inflação que superou os 200% no ano passado. E agora, nesse movimento de transição de 2023 para 2024, houve também a elevação da inflação em cerca aí de 25%. A tendência é que essas disputas entre grupos peronistas e não peronistas acabe se agudizando com o passar dos dias. Obviamente que o governo de Javier Milei busca apoio no parlamento para a legitimidade desses decretos. É bem provável que exista um aceno para a União Cívica Radical e um fortalecimento com um fiel da balança. Quando a gente olha para a política institucional argentina, o que acabou balizando exatamente até a plataforma política de Javier Milei foram os grupos macristas, como que esses grupos capitaneados pelo ex-presidente Maurício Macri e também pela atual ministra da Segurança Pública, Patrícia Burit, que ficou em terceiro lugar na eleição, vem avalizando o governo de Javier Milei no sentido, então, de dar vazão a esse programa amplo de liberalização da economia,
um programa concatenado com a desvalorização do peso e também aquelas amplas políticas de choque da economia para a contenção desses graves problemas argentinos na atual conjuntura. O professor, e mais uma questão, não sei se a gente pode pensar da seguinte maneira, para as próximas paralisações, se realmente ocorrerem, em relação, imaginemos uma balança, qual é a porcentagem de polarização que isso acaba influenciando esses protestos e a porcentagem de descontentamento real, porque nós temos primordialmente, são os sindicatos fazendo esses protestos. De que forma há o descontentamento real ou a própria crítica ao presidente, ou seja, a polarização política que a Argentina também vive? Uma polarização severa, Tiago. Acredito que nos próximos dias, esses grandes grupos, uma greve hoje patrocinada exatamente pela CGT, a Confederação Geral de Trabalhadores e Trabalhadoras, perceba que essa aglutinação de grupos opositores se intensificará a partir exatamente da composição do governo de Javier Milei. Lembrando que essas medidas anunciadas pelo Poder Executivo acabaram afetando substancialmente a política de subsídios, com o corte exatamente desses benefícios sociais, com o corte dessa agenda de direitos sociais, que tocava exatamente na vida de muitos argentinos em matéria das contas de luz, as contas de gás. Em suma, o que nós podemos presenciar e prever também para os próximos dias é esse movimento de apertar os cintos. Afinal de contas, a motosserra de Javier Milei está ligada e isso deve gerar uma série de tensões. Professor Gustavo Menon, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Bom feriado a todos os paulistanos e até uma próxima. Igualmente.